Olá! Hoje a gente vai mergulhar numa história daquelas. Uma história fascinante que conecta uma árvore bem brasileira, a araucária, com uma comunidade de imigrantes poloneses lá no Paraná. É um daqueles casos que parecem até um paradoxo, sabe? Como que a destruição de uma floresta antiga acabou, de certa forma, dando vida a uma cultura totalmente nova, que a gente pode ver até hoje na arquitetura da região. Então, para começar, fica essa pergunta no ar. Como é que uma floresta pode contar a história de um povo? Parece estranho, né? Mas é exatamente essa a questão que a gente vai desvendar hoje, acompanhando duas jornadas que à primeira vista não tinham absolutamente nada em comum. Pensa só nesse cenário. De um lado, a gente tem a floresta de araucárias, um ecossistema gigante, antigo, aqui do sul do Brasil, que estava sob a ameaça de uma indústria madeireira bem predatória. E do outro lado, o camponês polonês. Uma comunidade inteira que estava passando por uma opressão terrível na Europa Oriental, movida por uma necessidade que eles chamavam de fome de terra. Ok, vamos por partes. Para a gente entender como essas duas pontas se ligam, primeiro a gente precisa olhar para a floresta. Essa primeira parte da nossa história sobre a grande corrida pela madeira, um período que, infelizmente, marcou a devastação de um ecossistema inteiro. No comecinho, a mata era derrubada para abrir espaço, para plantar, para agricultura, para produção de erva mate. Só que essa exploração inicial não era nada, absolutamente nada, perto do que estava por vir. Logo, a própria madeira se tornou o grande prêmio. E aí começou uma nova onda de exploração muito mais rápida e muito mais intensa. E a velocidade com que isso aconteceu é de cair o queixo. Olha só, no final do século XIX, o Paraná tinha umas 64 serrarias. Aí, em 1885, inauguraram a ferrovia Paranaguá-Curitiba e pronto, foi o gatilho. A extração acelerou de um jeito absurdo. Em 1906, o número já tinha pulado para 108. Agora se segura para ver o salto. Em 1948, 738 serrarias. É um crescimento exponencial, né? Então veio o ponto de virada, o que realmente sacramentou o destino da floresta. O início da Primeira Guerra Mundial. Com a guerra rolando na Europa, os mercados de madeira de lá ficaram totalmente interrompidos. E adivinha qual foi a madeira que entrou como substituta para o famoso pinho de Riga? Pois é, a nossa araucária. Esse evento global acabou definindo o futuro da floresta brasileira, que passou a abastecer mercados gigantes como São Paulo, Rio de Janeiro e até Buenos Aires. Mas qual foi o tamanho do estrago? Bom, a escala da extração foi simplesmente colossal. A estimativa é que até meados do século XX foram retirados do sul do Brasil 3,2 bilhões de metros cúbicos de madeira de araucária. É um número que a gente nem consegue visualizar direito, sabe? Mas dá uma noção bem clara da dimensão da perda. Ok, essa foi a história da floresta. Agora, vamos deixar as árvores um pouquinho de lado e pegar o outro fio dessa meada. A gente vai falar agora da fome de terra, a história do êxodo dos poloneses para o Brasil. Mas por que eles saíram de lá? Para entender isso, a gente precisa voltar um pouco no tempo, lá para a Europa Oriental do século XIX. A sociedade ainda era quase feudal. Terra era tudo, o bem mais valioso que existia. O problema? Os camponeses não tinham terra. E para piorar, ainda existiam políticas de antipolonização, que basicamente tentavam apagar o idioma e a religião deles. Era um cenário de muita falta de liberdade, de oportunidade, não havia futuro ali. E a gente consegue ter uma ideia bem clara do que eles estavam planejando ao ler as cartas que eles trocavam. Eles não estavam só vindo, eles estavam planejando recriar um mundo deles aqui. Olha só o que dizia uma carta da época. Tragam sementes, centeio, trigo, feijão, batata salsa, alho, maçã, peras, ameixas, todo tipo de ervas que se encontram na Polônia. E não para por aí. Outra carta mostra o nível de detalhe do planejamento, a preocupação com o recomeço. Não desperdicem objetos de cozinha e tragam tudo que puderem. Peguem sementes de hortaliças como repolho, cebola, cenoura, beterraba, salsa. E essa última frase aqui talvez resuma tudo da melhor forma. Tragam com vocês todos os tipos de grãos e outras sementes, tudo que cresce na Polônia. Percebe a mentalidade? Eles não estavam só de mudança. Eles estavam literalmente tentando transplantar o seu mundo agrícola inteiro para uma nova terra. E é exatamente aqui, nesse ponto, que as nossas duas histórias, que pareciam não ter nada a ver, finalmente se encontram. De um lado, a floresta derrubada. Do outro, os imigrantes em busca de terra. E das sobras do velho mundo, um novo mundo foi construído. E o que nasce desse encontro? A Casa de Araucária. Um estilo de arquitetura que é único, sabe? Desenvolvido pelos imigrantes poloneses lá no Paraná.
Eles pegaram aquela madeira que agora era super abundante, retinha da floresta recém-derrubada, e usaram como o principal material para construir suas vidas. E a forma como eles construíam era simplesmente genial. Eles não jogaram fora o conhecimento que tinham. Pelo contrário, eles adaptaram as habilidades de carpentaria que trouxeram da Europa usando uma lógica de tábua e juntas rebatidas, como o famoso sistema de encaixe macho e fêmea. O resultado? Casas que eram perfeitas para o ambiente local e, claro, para o material que eles tinham de sobra. E isso nos leva a um conceito-chave, que tem um nome meio complicado, mas é fácil de entender: a dinâmica morfofuncional. O que é isso? É basicamente o processo em que as construções numa fazenda de família mudam de função com o passar das gerações. Por exemplo, a casa de araucária original, a primeira, podia virar um depósito, um paiol, quando a família construía uma casa nova. Isso mostra que aquelas propriedades eram espaços vivos que evoluíam junto com a família. E tudo isso nos faz refletir sobre o legado que ficou, né? O legado que foi literalmente esculpido em madeira e as mudanças que essa paisagem cultural única sofreu ao longo do tempo, da fazenda familiar para a paisagem urbana de hoje. E tem uma metáfora aqui que é muito poderosa. O próprio ciclo de vida da araucária parece um espelho da jornada dos imigrantes. A árvore começa como uma pinha, toda protegida, depois cresce de forma estruturada na juventude e finalmente adapta seu formato para prosperar no novo ambiente. É uma forma muito bonita de conectar a adaptação natural da árvore com a adaptação cultural daquelas pessoas. Só que o mundo que eles construíram mudou drasticamente. Este gráfico, que é de 2010, mostra a mudança populacional na região metropolitana de Curitiba. A população urbana é de mais de 91%. A rural, apenas 8%. É uma inversão completa daquele mundo agrícola que os imigrantes estabeleceram. Mesmo assim, o legado demográfico que eles deixaram é imenso. Hoje, mais de 2 milhões de brasileiros são descendentes de poloneses. E olha que interessante, Curitiba é a segunda maior cidade eslava das Américas, ficando atrás apenas de Chicago, nos Estados Unidos. É impressionante, né? E para a gente fechar, fica uma última reflexão. Vimos aqui uma história que vai da destruição de uma floresta à construção de uma comunidade. Uma história que foi materializada na madeira. E isso nos leva a pensar: que histórias será que estão construídas nas paredes das nossas próprias casas?